Presidente, eu costumo dizer que se a população soubesse como e por quê e quem decide as grandes decisões desse país, ninguém entenderia como o Brasil está de pé. Nós estamos decidindo para os próximos 3 anos um impacto negativo de 548 bilhões de reais para o bolso do brasileiro. Mais de meio trilhão de reais. Sequer o brasileiro sabe o que é 1 bilhão, eu vou explicar. São 10 milhões de reais de juros a 1% mês. É isso que o brasileiro vai ter que sangrar e suar a mais para ir aos cofres públicos sob a administração do PT. E aí eu acho muito engraçado do lado de lá falar que o nome é Regime Fiscal Sustentável. Como pode ser sustentável se a conta não se neutraliza, deputado Luiz Felipe? Pior, se fosse sustentável, qual o problema de constar no projeto que o gasto público deveria ser atrelado ao crescimento econômico? Não tem. Ele garante o gasto independente de crescimento econômico. E quando faz isso, só tem uma receita para equilibrar conta: inflação, juro para pagar no futuro mais caro ou então mais tributos. E o que está sendo subestimado por esse parlamento é a consequência do arcabouço fiscal, que vai ser a reforma tributária. Porque se vai ter 548 bi de vermelho, vai tirar esse dinheiro da onde? Com mais tributo, com mais gente trabalhando. E quem vai ser essas pessoas? Quem ganha menos de 3 salários mínimos, porque é eles que correspondem a 52% da arrecadação do Brasil inteiro. É essa população que está sendo escravizada e sem poder reclamar daqui em diante, porque tudo não pode falar. Pague e fique quieto. Esse é o recado que o parlamento está dando. Pague e não reclame, trabalhe e não reclame. Para receber o que em troca? Eu não tenho uma linha de política pública de verdade que vai trazer um benefício para o cidadão. O benefício do cidadão seria se ele continuasse com o dinheiro no bolso, comprando os produtos e os serviços que ele quer, e não o que o político quer. O que se vê é mais poder político, mais escravidão da sociedade. 2014 tinha 10 bilhões de reais de emenda parlamentar, em menos de 10 anos, 8, está em 40 bilhões da verba discricionária, deputado Kim. Em 2014, era menos de 1% que o parlamento definia. Em 2023, passou de 16%. É isso que a população está pagando. Política pública do quê? Política pública escravocrata. Vou dar 5 exemplos, somente 5 exemplos terríveis que estão nessa proposta. Primeiro, ele aumenta a despesa permanente. Não são só 3 anos. Ele vai além dos 3 anos. Aliás, nada é tão permanente como uma política provisória do governo. Depois que você deu a bengala, é muito difícil tirar. Ponto 2. Ele expande o rol de despesas. Na lei do teto de gastos, nós tínhamos um número limitado, em torno de 8, agora subiram de 13. Ou seja, existem dispositivos na lei que o governo, independente do teto de gastos, independente desse novo estouro que foi causado na PEC do ano passado, o governo vai poder gastar a mais. Por exemplo, proteger o meio ambiente, por exemplo, incentivar a cultura. Isso sim é um cheque em branco. Terceiro ponto, flexibiliza a lei de responsabilidade fiscal. Ou seja, a meta que está na lei, e boa parte não está, só foi falada pelo Haddad, caso não seja respeitada, não vai ter responsabilidade do gestor, não vai ser caracterizado em improbidade administrativa, ele não vai ser penalizado. Ora, a Dilma não respeitou a lei, foi julgado impeachment por improbidade administrativa. Se com lei de responsabilidade fiscal a meta não é respeitada, quanto mais quando não existir mais improbidade? Ou vocês confiam que o Lula vai respeitar? Quando a lei está dizendo que ele não será responsável? Um absurdo!
E isso tudo, pessoal, um projeto que o texto final foi protocolado às 8h20 da noite. Agora é 11h30 e estão querendo acabar com a discussão, votando o mérito, em 3 horas. Isso é o futuro dos nossos filhos, o futuro dos nossos netos. R$500 bilhão. A PEC do estouro do ano passado, ela aumentou o gasto em R$170 bilhões. Qual era a regra que nós tínhamos antes? O teto de gastos autorizava o gasto de 2016 mais a inflação dos anos subsequentes. Agora pulou esse valor para mais 170, mais 180 no ano que vem e mais 180 em 2026. Da onde vem esse recurso? Vou explicar de onde vai vir esses recursos. 3 únicas possibilidades. Inflação, que é por aumento da base monetária, botar a impressora para funcionar, é o dinheiro do cidadão valendo menos e o político se beneficiando, porque ele recebe o valor inflacionado em primeira mão. Segundo, o juro está 13,75% ao mês. Se fizer dívida, os nossos netos, muitos que não têm pais, vão ter que pagar no futuro mais caro. E terceiro, aumento de arrecadação. E o PT tem várias ideias mirabolantes. Tributar pequenos investimentos do exterior. Voto de Minerva do CARF para botar pau no contribuinte. Tributar grandes fortunas. Tributar banco, como se ele não fosse passar em taxa pelo contribuinte. E várias outras ideias que, no final das contas, é o pobre, o consumidor que paga a conta. Quinto e último. Não vai existir crescimento econômico se não houver credibilidade, segurança jurídica e um país livre para se empreender. Não é livre, não tem credibilidade um país que gasta mais do que arrecada. Não é verdade que os outros países têm um modelo que está sendo proposto agora. Tem muitos países que respeitam sim o teto de gastos, Dinamarca, Chile e até a Argentina. O que a gente não pode é retroceder. O Brasil e o país, ele precisa sim ter o cinto apertado. Ele precisa sim ter economia. Por quê? Porque ninguém cuida do dinheiro alheio como cuida do seu próprio dinheiro. E o político, ele quer fazer o quê? Ele quer gastar o teu dinheiro. Quando ele gasta o dinheiro alheio, ele tende a ser mais arrojado, cometer mais riscos. E geralmente ele utiliza isso para se permanecer no poder. Principalmente quando a esquerda faz isso, e isso não é só o exemplo do PT, mas sim mundialmente. As maiores ditaduras, elas são com maior gasto público, porque é isso que mantém o cargo, gastando com eleição e com pretexto de ajudar os mais pobres. A orientação... Todos já votaram? Está encerrada a votação. 371. 370. 370. 370.